O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Gostaria de trazer hoje aqui um assunto muito interessante, que ele está intimamente relacionado ao sucesso do corretor, ao sucesso de cada pessoa, de cada profissional, de cada empreendedor, de cada ser humano que busca mais resultados na vida. E eu passo por alguns lugares levando essa mensagem e sempre é muito transformadora quando se consegue absorver. Então, nesse momento eu vou pedir também para vocês só ouvirem, guardarem e se tiverem uma pergunta, deixar para o final. Porque aí eu consigo ministrar toda a informação e no final, quando a gente terminar toda a palestra, certo? Aí eu vou abrir para perguntas. Estamos acordados? Muito obrigado. Então, esse tema é meio curioso, né? Como entender a mente através do corpo, através do formato do corpo. As pessoas falam assim, já viu aquela pessoa que é comum a gente saber que corpo e mente é como se fossem duas coisas diferentes. Só que agora, através da psicologia, da medicina, a gente sabe que é um só. E que a mente ela tem um desenho de acordo com as suas experiências. A gente já não sabe que, de acordo com as suas experiências de infância, você tem uma personalidade diferente, você tem crenças diferentes, comportamentos diferentes. Só que agora foi descoberto também, há cerca de 6 anos atrás, a gente como medir isso, né, na verdade há mais de 20 anos atrás, descobriu-se que não só a mente tem um formato de acordo com a infância, mas também o corpo. E hoje a gente vai falar como a gente pode usar isso para se destravar como profissional, como corretor, mas também como analisar melhor e entender melhor o nosso cliente. Então, análise corporal para destrave emocional, que a gente vai comentar um pouquinho aqui, e vendas. Como seria para você poder entender pela forma do seu corpo o que está travando você nos negócios? Porque muitas vezes a gente já tem a capacidade técnica, toda a capacidade técnica para ganhar mais dinheiro, para fazer negócios, para crescer, para se desenvolver, certo? Só que alguma coisa acontece que parece que aquela pessoa se desenvolve, cresce, tem um faturamento alto e muitas vezes eu não consigo ter o faturamento que eu gostaria de ter ou de acordo com as minhas capacidades. Aí eu vou lá, faço mais um curso e não consigo aumentar. Faço mais um curso e não consigo aumentar. Vou trazer até a experiência de um cliente que uma vez me chegou a experiência que ele só conseguia fazer era um corretor que conseguia apenas fazer R$36 mil ao ano. E era um ótimo corretor, um corretor muito conhecido na sua cidade, mas só conseguia fazer 36 mil ao ano e ele não sabia por quê. Se ele fizesse mais no mês, no outro ele não fazia. E no final do ano sempre tinha 36 mil. Ao final do atendimento, na conversa, ele começou a contar uma história da infância do pai dele, que o pai dele faleceu quando era muito novo, e no enterro do pai, né, no velório do pai, chegou um amigo que trabalhava na imobiliária e tudo mais, né, o dono da imobiliária, e chegou para a viúva e falou assim, olha, o seu marido era um homem muito prestativo, trabalhador, honesto, ele fez essa empresa crescer, ele ajudou muito a nossa cidade, foi um homem exemplar para a nossa comunidade, e eu gostaria de reconhecê-lo para vocês. E deu um envelope de dinheiro para ajudar aquela viúva e aquela criança, que era ele. Quando aquela mãe abriu o envelope, tinha 36 mil e a criança ficou sabendo. Então ficou registrado na mente dela que um homem de valor, trabalhador como o pai, que era reconhecido, valia 36 mil. E aí ele só conseguia ganhar 36 mil. Eu só que não sabia por quê. Depois que a gente voltou nessa história, a gente entendeu que ele estava tentando honrar o pai. Depois de um certo trabalho que a gente fez, ele conseguiu destravar isso, conseguiu ganhar mais, e ali em cerca de 4 anos ele conseguiu bater o seu primeiro milhão em patrimônio. Porque capacidade ele já tinha, muitas vezes ele não tinha travas, quer dizer, capacidade ele já tinha, mas também tinha travas emocionais. Muitas vezes ele não tinha a liberdade emocional que ele necessitava para aplicar o conhecimento que ele tinha, certo? E hoje à noite vou
pincelar um pouquinho para vocês alguma dessas possíveis travas, certo? Então vamos iniciar aqui. Exemplo. Algumas travas são muito comuns para muita gente, como dificuldade de cobrar, de ser firme. Cobrar como assim? Né? Na negociação, nossa, eu fiz toda uma amizade com a pessoa e na hora que você tem que pedir prazo, pedir certas coisas, tem dificuldade, porque quer agradar o cliente. Né? Procrastinação, deixa para depois, para se organizar, para estudar, para fazer o planejamento. Falta de foco, disciplina, produtividade, estresse, ansiedade, cobrança exagerada consigo mesmo, sempre está se cobrando, se colocando na parede, sendo carrasco consigo mesmo. Dificuldade de terceirizar serviços, de pedir ajuda, de se adequar a novas ferramentas no mercado, como o marketing digital. Dificuldade de lidar com objeções, né? Leva a objeção para uma coisa bem pessoal. Dificuldade de prospectar novos clientes, tem dificuldade de ter atitudes, tem dificuldade de se expor, muitas vezes, né? E se expor, eu falo tudo, inclusive aqui, está no meu lugar, segurando o microfone. Com várias oportunidades que eu sei que cada um tem aqui, por quê? Porque é capacitado. E medo de fracassar. Tudo isso tem uma conexão com o emocional. E agora eu vou mais além. Imagine que você não só consegue entender as suas travas emocionais, mas também entender como funciona o seu cliente, de uma forma que você consiga usar isso para melhorar a sua negociação, para melhorar as suas vendas. Hoje, antigamente, eu lembro quando eu ia fazer processos de vendas, já trabalhei vendendo franquia, já trabalhei negociando até marcas, certo? Marcas que a gente negociava, olha, tem uma invenção. Né, eu trabalhei com engenheiros que tinham invenções, inclusive, para medir qualidade de gasolina e queriam vender essas patentes. Né? Já trabalhei com vendas aí de alto padrão. E uma coisa faz toda a diferença, que é melhorar a comunicação e entender o seu cliente mais profundamente. Então, imagina que se você tivesse a habilidade de, olhando o seu cliente, mesmo que ele não responda a certas perguntas, você conseguisse identificar como ele é, qual que é a dor dele, qual que é a habilidade dele, o que motiva ele ou não, certo? E usar isso para aumentar as suas vendas. Então, imagina entender também a mente das pessoas à sua volta, dos seus clientes. Então, ao olhar essas pessoas aqui, sem elas falarem nada, você consegue saber algo sobre elas? Eu consigo, por causa dessa habilidade. E eu vou partilhar um pouco disso com vocês, somente pela forma do corpo. Certo? Essa habilidade de análise corporal, ela não é de gesticular, não é de movimentos faciais, e sim do desenho do rosto em si. Imagine que você pudesse entender a mente do seu cliente por uma foto e aumentar os seus negócios, aumentar o seu faturamento. Então vamos lá, vou passar rapidinho aqui de onde surgiu isso, porque tem base científica, não é pseudociência, né? Como coloquei aqui, né? Mas de onde vem? É científico? Como funciona? Isso iniciou lá por Freud, um dos psicólogos mais famosos do mundo, que criou a psicanálise. Depois, alguns pacientes que Freud não conseguia atender, ele passava para o Reich. O Reich era também psicólogo, psicanalista, médico, cientista natural, que começou a entender que aqueles clientes que o Freud passava para ele tinham problemas parecidos. Só que não só problemas parecidos emocionais, mas a forma física parecida. E ele começou a mapear. Nossa, parece que essa pessoa, exemplo, essa pessoa que tem dificuldade de dizer não, e outras pessoas que tinham dificuldade de dizer não, parece que tinham o formato do queixinho parecido, o formato das costas parecido, porque ele também era médico, certo? E começou a analisar isso e fazer várias anotações. Depois disso, chegou, com todo esse estudo que ele criou hoje, ele foi que teve a maior contribuição a esse estudo, veio Lowen, que deu os nomes que a gente chama de traço de caráter, porque a gente acredita que nesse quesito o caráter não muda, né? Ele é desenvolvido na infância e depois não muda. O que muda é a sua personalidade, sua cultura, seu comportamento, as suas crenças. Certo? Então foi desenvolvido tudo isso com várias bases científicas, né? E como que foi descoberto, né? Eu vou passar de forma muito simples aqui para vocês, porque eu não vou ficar tanto explicando teoria, né? Mas imagina um neurônio. O neurônio que todos nós temos, né, é o que armazena informação. Esse neurônio, ele vai se comunicando um com o outro, vai ligando o outro dentro da nossa cabeça e vai fazendo como se fosse um caminho neural.
Esse caminho neural é como se fosse um caminho da grama. Então imagina a sua mente. Toda vez que você vai lá e tem uma experiência, esse caminho, você vai andando por ele, é que nem anda na grama. Logo, de tanto andar na grama, vai ficar um caminho. Por isso, muitas vezes, você pega o carro e você começa a dirigir e entra no automático. Você entra numa sala, muitas vezes você vai lá, liga o interruptor ou desliga o interruptor de forma automática. Vai virando um hábito. Tanto que você faz aquilo, que isso se torna um caminho-tronco, né, dentro da sua mente. Vai criando esse caminho e ele vai tendo um desenho. Então, de acordo com os caminhos que você muito trilhou na infância, seja de dor, de prazer, experiências boas, ruins, né, repetitivas ou de forte impacto emocional, isso vai criando todo um desenho nessa mente. E é aquelas experiências na infância que vão fazer todo o desenho desse caminho neural dentro da sua mente, todo esse desenho, né, de vários caminhos diferentes, vai também, além de criar um desenho da sua mente, vai fazer o desenho do seu corpo. Porque, de acordo com aquelas experiências que você teve na infância, de acordo com o desenho do seu cérebro, através da sua coluna vertebral, a gente chama, no quesito técnico, de mielinização, de acordo com desse desenho do seu cérebro, essa informação vai passar para a coluna, certo? E essa coluna vai desenvolver todo o sistema energético do seu corpo, o sistema nervoso do seu corpo, vai ter um formato diferente, de acordo com as habilidades e medos que você teve na infância, certo? Então, cada pessoa ela tem uma forma de defesa que você criou emocionalmente dentro de você, mas ela não é só mental, ela é física. E vai se repetindo esses padrões por toda a vida. Muitas vezes, aquelas dores que você mais passou na infância, você tem medo de repetir elas e você foge delas. Muitas vezes, até, são por causa dessas dores que você está fugindo que você não fatura mais. Muitas vezes, medo de se expor, medo de ser ridicularizado, medo de falhar, medo de querer mais, preguiça, procrastinação, tudo isso está ligado, muitas vezes, a alguma coisa que você passou na infância e que você fica repetindo e não consegue mudar. A gente vai revelar algumas coisas aqui. Então, eu vou colocar aqui 5 traços de caráter, vamos dizer assim, 5 personalidades. A gente tem uma combinação de personalidades, vai dar mais de 5.000, mas eu vou falar de 5 principais para você conseguir se identificar. Então, imagina que, sim, que existem vários caminhos nas experiências de infância e, em resumo, vão dar 5 personalidades. Em alguma aqui você talvez se identifique. Eu peguei até do desenho Divertidamente para exemplificar, porque esse filme foi inspirado nos traços de caráter. Então, vamos começar com o criativo. O criativo é aquela pessoa que, na gestação, passou algum tipo de sentimento de rejeição. Então, ele cresce e vira um adulto, muitas vezes, que começa, né, inconscientemente, fugir de alguma experiência de rejeição. Então, quais vão ser as travas deles? Medo que as pessoas rejeitem suas ideias. Então, muitas vezes, é aquele profissional que ele tem ótimas ideias. Ele consegue desenvolver, ser criativo, ele quer reinventar o meio, ele quer pensar fora da caixa. Muitas vezes as pessoas dizem assim, não, tem que fazer do jeito que a gente já faz aqui, tudo mais, né? E aí ele se sente podado. Tem ótimas ideias, muitas vezes quer apresentar um projeto diferente para o cliente, só que fica travado em alguma parte. Pensa muitas ideias, mas não coloca nada em prática. Você conhece aquela pessoa que ela fala, nossa, eu vou estudar sobre essa área da corretagem, depois dessa área eu vou fazer esse projeto, vou apresentar para aquele cliente, vou aplicar essa ferramenta, vou prospectar desse jeito. Ele tem várias ideias, mas não coloca nada em prática. Ou começa uma coisa e não termina. Ele sempre está querendo aperfeiçoar seus projetos, sempre está querendo aperfeiçoar, e acaba não colocando nada em prática. É aquela pessoa que fala assim, se eu tivesse uma pessoa que investisse em mim, eu ia ser rico. Ideia tem um monte por aí. Todo mundo tem ideia. Certo? O que faz a diferença, muitas vezes, é a sua coragem de aplicar as suas ideias. Porque muitas ideias vão morrer na mente de muitas pessoas porque ninguém teve coragem de colocar em prática. Ideia todo mundo tem. Não existe nada novo debaixo do sol. Todos nós temos ideias. As pessoas que fazem diferença, aquelas pessoas que conseguem levantar, colocar em prática as suas ideias e suportar, muitas vezes, a retaliação alheia às suas ideias. Vou dar exemplo. Quando surgiu lá atrás o iPod, fizeram um slogan, 1000 músicas no seu bolso. E aquilo foi uma loucura.
todo mundo, com desejo de comprar um iPod, e foi um campeão de vendas. Gente, se saísse um iPod hoje, que é um MP4, praticamente, MP3, desculpa, que não pega vídeo, só toca música, ia ser um sucesso hoje? Não. Mas para aquela época foi o necessário. Muitas vezes você tem ótimas ideias, você quer ter uma abordagem diferente, quer fazer uma prospecção diferente, quer se lançar a novos mares, você quer se lançar a novas oportunidades, aumentar, muitas vezes, o nível do seu cliente, só que você só tem a ideia, porque você está esperando, muitas vezes, a oportunidade perfeita, a ideia perfeita, ajustar, talvez, a apresentação perfeita, e ela nunca vai vir. Por exemplo, essa apresentação aqui eu fiz hoje de manhã. E ela não é perfeita, ela é necessária para esse momento. Ela é necessária para esse momento, para esse público. Então, a sua necessidade de ter a ideia perfeita, que a sua ideia nunca seja rejeitada, vai travar você sempre. Então, pega o que você tem e faça o necessário. Então, muitas vezes ele é desorganizado e sem atitude, sempre voltado muito na sua mente, é uma pessoa muito intelectual, é aquela pessoa que não gosta de toque, aquela pessoa mais intelectual, tem ótimas ideias, mas muitas vezes só fica no mundo das ideias. O ótimo é inimigo do bom. E qual que é o seu recurso? Ele tem todas essas travas, mas ele também tem um recurso, e esse recurso, essa habilidade, vai desenvolver e vai fazer ele ajudar a superar essas travas. Então, tem medo de falar, de suas ideias ser rejeitadas? Então, eu vou trabalhar a questão de maneiras criativas, impactantes de abordar minhas ideias. Como estudar marketing, estudar oratória, estudar várias coisas que vão ser necessárias para trazer a minha ideia à tona, para que eu seja ouvido. Gente, ser ouvido não é por uma bondade, uma generosidade da vida. Para você ser ouvido, você precisa conquistar o espaço para ser ouvido, inclusive com o seu cliente. Muitas vezes, eu tive no meu processo, no meu processo de vida, de carreira, tive muitos clientes que não me ouviram, mas depois que eu trabalhei essa questão de autoridade, claro, estudei mais, desenvolvi a comunicação e fiz vários outros projetos, eu consegui ser ouvido depois. Por quê? Porque não me reconheceram, agora vão ter que me reconhecer. Não, é porque eu me desenvolvi nesse processo. Muitas vezes, hoje, você não tem, às vezes, a notoriedade, a autoridade, a voz que você gostaria de ter. Mas não quer dizer que você não vai ter. Só trabalhar essa questão de como criar uma comunicação mais criativa e impactante. Então, fazer parcerias. Se eu tenho dificuldade, muitas vezes, de ir direto em algumas pessoas, ou não tenho acesso, eu faço parcerias. Então, parcerias para usar mecanismos e ferramentas para diminuir a rejeição. Muitas vezes eu tenho medo de sair e prospectar. Então, eu vou fazer parcerias com outros profissionais, eu vou usar ferramentas do meio do marketing digital, eu vou usar, a gente chama de iscas digitais. Por que eu não escrevo um e-book e coloco na internet para as pessoas lerem, e através do e-book elas me buscam? Então, muitas vezes, eu não preciso fazer uma prospecção ativa. Então, entende que, muitas vezes, o corretor ele vai ter essa dificuldade de prospectar em todo lugar, em todos os grupos, ele não vai ter acesso. Mas ele consegue, através de parcerias, ter acesso. Tem uma metáfora muito boa, que é: não presentei o rei, presentei o amigo do rei. O que isso quer dizer? Que muitas vezes você quer ter acesso a um grupo, a um cliente específico, mas você não consegue ter acesso a ele. Então, você começa a conhecer pessoas que ele tem acesso, amigos, pessoas da empresa, amigos de trabalho, pessoas que já fizeram um projeto com ele. Chegue perto dessas pessoas, presenteie, reconheça, ofereça um material seu, ofereça algum tipo de informação. E ali, conectando com essas pessoas, você consegue chegar mais perto. Então, muitas vezes, nossa, eu tenho medo da rejeição, não consigo acessar aquele grupo. Eu vou, através de parcerias, conseguindo isso. Evito a minha taxa de rejeição e aumento a minha taxa de sucesso. Aplicar suas ideias mesmo que não estejam prontas. Vai lá e faça, como a história do iPad. Na época, era o que tinha. Era o perfeito para a época. Hoje, de acordo com a sua história, de acordo com o seu processo de crescimento, o que você tem já é o suficiente para você dar o próximo passo. É que você vê uma escada, você fala assim, eu quero dar aqueles últimos 2 passos do degrau. E aí você não olha o primeiro, só que você precisa ir para o primeiro, trabalhar aquele cliente, às vezes aquele cliente difícil, para depois você ser buscado por clientes que você mais deseja.
mas é necessário. Parece que eu estou falando óbvio, mas eu estou te relembrando de coisas que você já sabe. Só que muitas vezes você não faz, porque é essa armadilha, eu sei, mas eu não coloco em prática. Então, muitas vezes a vida vem e te coloca numa situação de novo para você ouvir e colocar em prática. Porque o que você sabe não faz muita diferença. A diferença é o que você aplica. Lembra até de um conhecido que tem um conhecido que o pai é milionário. Ele chegou no pai, foi visitar esse amigo que o pai é milionário, chegou no pai e fez uma pergunta assim, no pai do amigo, né? Qual dica, qual estratégia você me daria para crescer como você? Ele falou, aplicar. Conheço muitas pessoas que leem livros, que fazem cursos, estão sempre em seminários, mas não aplicam. Se você pega poucas informações e aplica, o seu resultado já muda drasticamente. Então, aplicar. Qual é o formato do corpo dessa pessoa? É mais ou menos assim, quando essa pessoa foca muito na questão criativa. Corpo magro, articulações pontudas, né? Aquela pessoa que tem um cotovelo mais pontudo, os ombros mais pontudos, cabeça um pouco mais alongada, o rosto um pouco mais alongado. Eu tenho um pouco desse traço aqui, eu sou meio mais magrinha, a cabeça é enorme, então vai entrar um pouco nesse traço aqui. Vendendo para ele, agora chegou a parte que interessa para todo mundo, né? Quando você chega num cliente e ele é mais magrinho, mais cabeçudinho, como que eu consigo falar com ele de uma forma que, mesmo que eu não tenha muita informação com ele, eu consigo lidar melhor e aumentar a minha chance de vendas? Normalmente, a pessoa que ela vai ser mais magrinha, assim, ter o rosto mais alongado, são pessoas extremamente lógicas. Então, o que você vai fazer? Você vai usar o gatilho emocional da prova. Você não vai ficar contando a história da sua vida. Nossa, porque aquele cliente comprou aquela casa e foi maravilhosa, ela se sentiu muito bem. Isso é tipo um emocional. Ele gosta de fatos. Então, imagina, o cliente, ele comprou tal imóvel, passou tanto tempo, valorizou, e esse cliente teve tal porcentagem de lucro. Isso é uma prova. Contra fatos não há argumentos. Clientes extremamente lógicos, que falam pouco e entendem rápido, eles gostam de informação lógica, rápida, e se você for contar a história da sua vida, a história por que você é corretor de imóveis, ele vai fugir. Certo? Então, mostre os resultados dos seus clientes. Não mostre só as histórias emocionais dos seus clientes, mostre o resultado. Ah, mas eu aprendi que contar histórias emocionais é bom. Ótimo, a gente vai ver isso em outra pessoa, em outro traço de caráter, certo? Use a lógica, fale características importantes do seu produto, não só foque nas emoções. Não toque nele. Não precisa abraçar o cliente, pega na mão, já está ótimo. Né? Não interrompa. Se ele fala, já entendi, você não fica repetindo. Então, clientes extremamente lógicos, seja direto, use lógica, dê todas as informações e foque na prova, foque no resultado. Pronto. O comunicador. Comunicador são pessoas mais emocionais, aquela pessoa que fala bem aberto, fala sorrindo, fala alto, o sorriso mostra até a gengiva, pessoas acolhedoras, intensas, certo? Como que é formada essa pessoa? Na infância ela sentiu algum tipo de abandono. Então, como que é o corretor que sofreu esse tipo de abandono? Normalmente, ele tem medo de receber um não, por isso muitas vezes ele não prospecta, ele não toma atitude, ele não é mais firme. Medo de desagradar o cliente, tem dificuldade de cobrar ou ser firme na negociação. Ah, mas tenta ver lá para eu conseguir tal valor. O cliente muitas vezes ele vai querer jogar com você. E muitas vezes você não vai conseguir ser firme o suficiente com o cliente se você querer ser amigo do cliente. E muitas vezes a empresa, ela é uma empresa, ela não é uma família. Entende? O seu negócio, o seu processo, a sua carreira, certo? É para crescimento profissional e financeiro. Muitas vezes não é para fazer amigo. A gente vai ter amigos ao longo do caminho, certo? Mas se você ficar sempre cedendo, vai ser uma grande dificuldade. Faz amizade, mas não fecha negócio. Normalmente, pessoas intensas, elas querem fazer muita amizade, ela tem dificuldade de falar não, ela fica contando a história da sua vida em vez de escutar o cliente, certo? Então, o que fazer? O recurso dela vai ser, sim, a conexão, ou seja, ela é muito boa em contar as histórias, então foca nisso. Use a sua habilidade de contar histórias envolventes. Nossa, Douglas, mas eu acabei de falar que para um tipo de pessoa não pode contar história, agora eu falo, conte histórias. Né? Tem um tipo de cliente para você que você não vai contar histórias. Os outros 4 tipos você pode contar. Certo? Então, se você não conseguir identificar o seu cliente, conta a sua história. Já tem ali a sua história na ponta da língua. Certo? Vindo para cá, estava com
uma corretora incrível, e ela estava me explicando a história da cidade e tudo mais. E aquela história da cidade não precisa ser uma história pessoal. Aquela história da cidade desperta na gente uma curiosidade muito grande e aumenta o valor de conhecer o lugar, aumenta o valor do imóvel, não só o preço, o valor percebido. Então, se você muitas vezes até tem vergonha de contar um pouco da sua história, então aprenda um pouco sobre a história dos lugares, porque histórias são ótimas para envolver pessoas. Então, uma pessoa que se sente mais emocional, que gosta de falar, em vez de você ficar falando sem travas, né, sem limite, escolha uma pequena história, trabalhe essa história para que você consiga atingir o seu cliente de forma bem direta. Focar nos benefícios para o cliente ter mais confiança na hora de negociar. Em resumo, fale do que você é bom. E como que essa pessoa, né, que eu falo que é mais intensa, ela vai ter formatos mais ovais, então vai ter um rostinho mais oval, vai ter os bracinhos mais ovais, o rosto vai ser mais jovial, vai ter olhos pequenos, sorriso que mostra bem os dentes e a pele macia. É aquela pessoa que é mais cheinha, que parece mais jovem, mais acolhedora. Normalmente essas pessoas são muito mais intensas. E se você for contar uma história a elas, vai dar muito certo. Entendeu? Então, a pessoa super magrinha, que aparece até aquela saboneteira, aquele osso aqui do lado, tudo mais, não conta história. Fala de lucro, fala de resultado. Agora não, agora ela é mais cheinha, rosto jovial, pode contar a história. Certo? Vendendo para ele, como vender, certo? Conte muitas histórias, esse aqui você pode contar muitas histórias. Mostre depoimentos dos outros clientes, pode mostrar o vídeo de outro cliente chorando, falando, olha, esse daqui ele está muito feliz com a casa. Pode falar, nossa, minha esposa amou a casa, meu marido amou a casa, procurou tanto tempo. Esse aqui você pode falar à vontade, esse aqui você chama para tomar um café. Né? Outra coisa muito boa, eu não coloquei aqui. Quando o seu cliente ele for mais ou menos, ele tiver um rosto... gente, eu coloquei aqui essa imagem aqui, mas não precisa ser mais cheinho. Pode ser uma pessoa mais magrinha, mas que tem formatos redondinhos, entende? Porque aí a pessoa pode emagrecer ou engordar, mas não muda o traço de caráter. Só que você vai ver que ela vai ter formatos mais redondinhos do rosto, o olhinho pequeno. Essa pessoa aqui, ela é ótima para fazer você fechar negócio no almoço, ou levar um doce. Nossa, aqui, ó, comprei um doce aqui, estava aqui, toma aqui. Nossa, a sua chance de fechamento vai ser muito maior. A chance de passar a documentação, de fazer aqueles pedidos chatos para o cliente vai ser muito maior. Então, conte muitas histórias, mostre depoimento, deixe-o falar à vontade e ouça. Tem cliente que parece que só quer falar com a gente, não é para comprar imóvel, né? É só para contar a história de vida. E aí, deixa essa pessoa falar. Deixa essa pessoa falar, deixa ela falar, e usa a própria história dela, muitas vezes, para ajudar no seu fechamento. Para ajudar no seu gancho final. Olha, você me falou que você gosta disso, que sua infância foi assim, tudo mais. Olha, acredito que nessa oportunidade, tarará, engancha todas aquelas informações, engancha toda aquela experiência que ela te contou. Então, isso se chama sondagem. Na prática, é muito mais fácil, não precisa de 1000 técnicas. Só precisa ouvir uma história, pegar essa história e colocar dentro de outra história com o seu produto. Simples. Colocar dentro de outra história com os benefícios da sua negociação, da sua oferta. Use áudios de terceiros motivando a tomar uma decisão. Força do grupo. Imagina que você tem outro amigo também que é corretor. E aí você pega e vai mandar uma mensagem para ele antes de você estar indo para o encontro. Aí você manda uma mensagem para ele e fala assim, olha, fulano, grava um áudio para mim falando que aquele imóvel é incrível e tudo mais, e o imóvel você não vai oferecer coisa ruim, certo? Ótimo. Então, a primeira coisa é ética, honestidade. Imagina que você só trabalhando com bons produtos, porque você é um corretor honesto, ético, consciente, você vai oferecer. E vai ser um depoimento de verdade. Grava um áudio, pede para alguém gravar um áudio, e fala assim, nossa, aquele imóvel é muito bom, só falando bem do imóvel. Chega na hora que você está negociando, você pega e coloca o áudio na mesa para a pessoa ouvir. A força do grupo, saber que outras pessoas admiram, que... igual fala, né? Ah, porque papo de quem oferta tem um tipo de credibilidade. Mas o papo, a conversa, o áudio de terceiros tem uma credibilidade muito maior. Então, usa essa técnica. Pega esse áudio de outra pessoa elogiando o imóvel, falando bem, e ouça na frente do seu cliente. Então, essa força do grupo, porque é um cliente, lembra, emocional, gosta de fazer amizade. Então, se ele está vendo que existem outras pessoas que estão altamente aprovando aquela oferta, aquele negócio, as chances da negociação ser fechada
é muito maior. Faz sentido, sim ou não? Bacana. Negociador. O traço negociador vai ser uma pessoa que muitas vezes na infância teve o medo da manipulação. Por isso as travas é que normalmente o corretor ele é muito desconfiado, acha que as pessoas vão olhar para trás, vão passar ele para trás, tem medo da palavra 50, acha que a negociação sempre não está justa, que ele está ganhando pouco, e muitas vezes ele é frio demais com o cliente, ele tem aquele estilo de negociação meio caçador, fecha ali, pressiona muito o cliente, né? E aí os clientes acabam fugindo, não conseguem cultivar ele, e quer empurrar a negociação. A habilidade desse perfil, desse corretor, muitas vezes vai ser a habilidade de influência, de liderança. Então, quando ele aprende a analisar o seu cliente antes de ficar empurrando a oferta, aumenta muito mais. Então, focar na sua habilidade de liderança, usar a sua influência para parcerias, a ponto que ele não dependa só de você e da sua força de trabalho, como eu já comentei aqui a questão das parcerias, porque essa pessoa, muitas vezes é uma pessoa de ombros largos, uma cintura mais fina, os ombros largos, certo? E ele tem uma capacidade de influência muito maior. Então, essa influência é uma ótima habilidade para você fazer tipo de parcerias, para que você não dependa só do seu esforço, mas gerencie pessoas para te ajudar no seu crescimento, no aumento do seu faturamento. Comemorar, contar suas vitórias. Muitas vezes a gente tem medo, né? Nossa, eu fechei tal negócio, ganhei tanto. E aí a gente aprendeu lá na nossa infância que é uma coisa feia, que é uma coisa que não se faz. Só que nesse caso, gente, é saudável. Fale sim suas metas. Porque aí, quando você fala suas metas, você pode encontrar com outros corretores, outras pessoas de sucesso, que vão te impulsionar entre si e aumentar cada mais as suas metas. Se o tanto que você ganha, se o seu sucesso ele incomoda pessoas que estão perto de você, provavelmente você não vai ganhar mais, porque você quer continuar ali naquele cantinho, com aquelas pessoas. Então, fale sim, né? Exponha o seu sucesso, para que, naturalmente, pessoas de mais sucesso vão se aproximar de você, não porque eles têm interesse, mas porque pessoas de sucesso gostam de estar, corretores de sucesso gostam de estar perto de outros corretores de sucesso. Mas se você nunca demonstra nenhum sinal, difícil vai ser encontrar você. E por isso, muitas vezes, tem dificuldade de encontrar outros corretores de sucesso, porque a comunicação sua está travada, está fechada em parecer humilde. Certo? Comemorar, contar suas vitórias, sempre buscar ir para o próximo nível financeiro. Uma coisa, conhece uma pessoa que tem um formato de corpo assim? Esse cara aqui, ele precisa sempre aumentar as suas metas para se sentir bem na carreira. Ombros largos, com a cintura fina, formato triangular, queixo pontudo e aquele olhar avaliador. Se ele ficar olhando 2 minutos para a criança chora. Vendendo para ele. Quantos minutinhos eu tenho ainda? Então, ao negociar, seja justo e claro. Coloque na mesa todas as cartas antes que ele desconfie. Então, quando o seu cliente, você vê um cliente, ele vai ter ombros largos e cintura fina, coloca tudo na carta. Coloca tudo na mesa. Já fala assim, olha, fulano, vou ser sincero com você, não vou usar tática de venda, não vou fazer isso, isso, isso. Olha, esse é o ponto positivo, esse é o ponto negativo, mas eu, no seu lugar, tomaria tal decisão. Então, esse diálogo, essa narrativa extremamente sincera, que você quebra, você não fica, nossa, porque vai ser bom, você não é sensacionalista, deixa que aquela pessoa tenha acesso a você e que você tenha acesso ao coração dela. Então, o discurso sincero é ótimo para pessoas que são extremamente desconfiadas. A pessoa tem os ombrinhos largos, já vê que é uma pessoa desconfiada. Certo? Faça parecer que ele está ganhando e que ele está vencendo, tendo os benefícios, mais benefícios que você. Ah, eu vou deixar você com esse benefício aqui, que já era uma coisa que já estava dentro da negociação, mas ele não sabia. Trate como cliente VIP. Ele ama a sensação de poder e de status. Aquele cliente que gosta de comprar certos tipos de imóveis, não por causa do custo-benefício, mas por causa do reconhecimento. Elogie suas conquistas. O planejador é aquela pessoa que muitas vezes sofreu muita pressão na infância. Uma infância muito rigorosa, tinha que fazer tudo na hora certa, né? Então, normalmente, é aquela pessoa que ela tem medo de errar. Então, vai ser o corretor que tem medo de ser criticado, julgado, medo de não dar certo, detalhista demais, pessimista demais, tudo é aquele que revisa 3, 4 vezes uma coisa para fazer. Tomé, precisa ver para crer, medo de se expor. Pegar o microfone aqui, nossa,
perdição no mundo para ele, é uma fobia, porque ele tem medo de gaguejar aqui na frente. Burro de carga das pessoas à sua volta, ele pega o problema de todo mundo, ele pega a documentação dos outros para fazer, ele faz favor para todo mundo. Tem vários vampiros que sugam ele, né, porque ele está sempre fazendo favor para todo mundo, e os negócios dele ele não coloca para frente, os planos dele ele não coloca para frente, porque está sempre carregando o peso dos outros. Difícil para dizer não. Recursos, planejamento. Vai ser uma pessoa fera em planejamento. Só que, se ela se sente tão travada para fazer as coisas, qual é o primeiro recurso para ela dar um passo mais confiante? Sempre planejar o seu crescimento, ou seja, faça um planejamento passo a passo. Em vez de você ver aquela meta grande, nossa, agora eu preciso dobrar meu faturamento. Não, olha, eu vou organizar, vou usar tal ferramenta de prospecção, vou prospectar tantos clientes, vou conversar com tantos, vou visitar tantos, vou mostrar imóveis para tantos, vou fazer o fechamento com tantos, no final eu vou fechar tantos. Faça um planejamento passo a passo. Só pense no próximo passo e não em toda a meta, porque senão você trava em frente ao tamanho do desafio. Então, sempre faça um planejamento passo a passo, né, para ter mais coragem de seguir em frente. Sempre escrever quais são os seus medos. Ah, eu estou com medo, o que eu faço? Eu estou com uma dificuldade, abordar um cliente diferente, fazer um projeto diferente. Senta, escreve cada medo e 2 soluções para cada problema, para cada medo. Certo? Ah, eu vou fazer vai ter um lançamento, eu vou abordar, vou prospectar de tal forma. Vai lá e senta, senta e escreve o que pode dar errado e certo. Escreva soluções, relaxe o coração, para ter mais atitude. Focar em fazer melhor, né, em seguir o planejamento e não agradar a todos. Fez um planejamento? Foca no planejamento, não na opinião dos outros, não que os outros vão achar, certo? Pode parecer óbvio, mas se eu estou falando aqui é porque a vida quer te relembrar isso, porque você está aplicando ou não. Na hora de fazer uma apresentação, na hora de fazer uma oferta, você está pensando o que a pessoa vai achar, ou você está seguindo os planejamentos ou as técnicas que você já aprendeu na sua carreira. Então, não foque no intuitivo, foque no planejamento. Focar em seus sonhos a ponto de conseguir dizer não aos folgados. Foca na sua carreira em crescendo, fica tentando ajudar todo mundo. Formato do corpo da pessoa que é um planejador. Formatos mais quadrados, né, pernas grossas, pele mais grossa, volume muscular muito maior, costas chapadas, a face com a sensação de pressão e seriedade. Aquela pessoa que você olha no rosto, assim, aquele cliente que você olha no rosto e parece que a face dele diz assim, a vida é difícil, eu ralei para conseguir esse dinheiro desse imóvel. Então, quando o cliente tiver esse rostinho aqui, você faz o seguinte, você mostra o produto no formato passo a passo dos resultados a longo prazo. Olha, na média dos imóveis da região, que tiveram um crescimento nos últimos 10 anos, tal coisa assim. Você não vai falar para eles sobre dinheiro rápido, nada, e nem vida fácil. Vai falar de passo a passo e visão de longo prazo. Cliente, é quadradão, rosto de vida difícil? Fale de longo prazo, fale dos próximos 10 anos. Faz sentido? Sim ou não? Bacana. Foque na dor. Esse cara aqui ele tem muito medo de falhar por causa dele, né? Então, imagina que a família quer aquele imóvel e ele pode ser o único impeditivo. Então, foque, talvez, como a vida dele vai ser, os problemas que vão acontecer, se ele muitas vezes não fechar um negócio com você. Então, foque muito na dor. Quando o cara tem cara de vida difícil, foque nos problemas que vai acontecer se ele não tiver o seu benefício, o benefício da sua oferta. Não tente apressar a venda, não coloque pressão, ele não te buscará mais. Se você colocar pressão para a pessoa que a vida é difícil, tem cara de vida difícil, ele vai procurar outra pessoa, ele não vai se sentir confiante com você. E o último traço, ele foi uma pessoa que na infância talvez viu uma traição ou se sentiu trocado pelos pais. Então, as travas vai ser perfeccionista demais, né? Muitas vezes ele se sentiu trocado pelos pais, então ele fala assim, nunca mais quero ser trocado, deixado de lado. Então, ele é uma pessoa que sempre busca ser melhor, se exige demais para ser melhor. E só que acontece, ele fica meio perfeccionista. Então, ele não tira os planos do papel porque ele busca a perfeição, inseguro, indeciso. Sempre fica se perguntando qual que é a melhor opção e se trava. Eu vou para aquilo, para essa área ou para essa. Eu vou fazer leilão, alto padrão, vou fazer aquilo, isso. Então, está tanto buscando a melhor resposta que acaba não fazendo nada. Age muitas vezes pelo impulso e sem planos. Age muito com pouco resultado. Tem um que pensa e não tira do papel, né? E esse aqui muitas vezes age sem pensar, ou quando pensa não tira do papel porque não está perfeito ainda, se compara demais e necessita sempre de reconhecimento. Se ninguém está falando que ele é um bom
um bom corretor, se ele está tendo sucesso, muitas vezes ele desanima. Aquela pessoa que ela inicia uma coisa e desanima, aí puxa para outro projeto. Ela inicia várias coisas, mas não termina nada. Muitas vezes fica esperando apoio ou reconhecimento. O que ele deve focar? Focar no que gera mais resultado, dividir seus projetos em pequenos passos, em vez de, lembra, eu preciso de tanto de venda, foca em pequenos passos, divide e sempre olha para o próximo passo. Agir antes de estar perfeito, buscar comemorar suas vitórias. Tem aquela pessoa que ela sai de uma meta e já vai para outra. Logo, logo ela está perdendo o ânimo de fazer as coisas. Então, quando você terminar bater uma meta, conseguir um tanto de faturamento, para, descansa, relaxa, comemora. Isso vai te dar mais gás para ir para o próximo. Porque senão, se você só fica produzindo, uma hora você está procrastinando, está desanimando e não sabe o porquê. Eu já estou te falando por quê. Porque você não consegue aproveitar o sucesso que já teve. Então, a sua mente dificilmente vai ter ambição para querer mais. Com a memória que você tem, que você trabalha a sua mente e seu coração para desejar mais de forma natural, sem ficar se empurrando com a barriga para você trabalhar mais. Buscar comemorar suas vitórias, buscar um ambiente de competitivo para aumentar a sua ambição. A melhor coisa que tem é você ter um amigo que fala para você que está vendendo mais que você, que está fazendo mais negócio que você, que está faturando mais que você. Busque ambientes competitivos e que te dê um frio na barriga, para você querer mais de você mesmo. Como que são essas pessoas, né? Essas pessoas são mais competitivas, perfeccionistas, né? E até como o seu cliente vai ser. Vai ter um corpo muito mais cheio de curvas, então um corpo harmônico vai ter uma definição muscular, aquela pessoa que tem um corpo mais violão, que tem uma definição muscular maior, certo? E como vender para essa pessoa? Cria um tipo de competição com a concorrência do seu cliente. Então, fulano, que está faturando bastante, comprou comigo. Então, você só falou de outra pessoa, ele criou uma competição dentro dele. Agora ele também quer comprar, agora ele também quer ser reconhecido. Fulano comprou comigo e foi reconhecido pela família, foi reconhecido por tal negócio, foi reconhecido por tal lucro. Então, dentro dele, criou-se um tipo de competição que aumentou a tendência de ele fechar com você. Porque ele quer superar, talvez, alguém, algum familiar. Foque em seu reconhecimento após ter os benefícios da sua oferta. Quem o seu cliente vai ser depois que ele fechar o negócio com você, que ele ter os benefícios? Então, crie essa questão do reconhecimento que ele vai ter. Muitas pessoas, elas vivem para se sentir importantes. Por isso, elas muitas vezes fazem investimentos para instituições simplesmente para ter o seu nome em alguma estátua, em alguma parede de alguma escola, de alguma igreja, de algum lugar público, certo? Por isso elas fazem grandes doações para serem lembradas. Muitas vezes o seu cliente ele também quer ser lembrado pelas decisões dele. Então foque nisso na hora de fazer sua oferta, foque o quanto ele vai ser reconhecido pela decisão que ele está tomando naquele momento. Seja por imóvel, seja pela casa que ele vai morar, seja pelo lucro do negócio, seja por ser inteligente, por ter tomado aquela decisão agora. Ele gosta de ser tratado como rei, rainha. Atendimento personalizado funciona muito bem. Então, atendimento que você não pega e manda uma mensagem que você copia e cola, mas cita o nome do seu cliente, faça um processo com ele, pega ele, visita alguns lugares, conta a história, faz um processo bem personalizado. Nunca diga diretamente que ele está errado, mas diga que o entende. Finalizando aqui, tudo isso que eu falei para você, não é que cada pessoa tem uma personalidade, cada um tem um pouquinho de cada. Certo? Mas você precisa olhar o seu cliente e estudar o seu cliente para saber qual que é a maior personalidade dele para usar as estratégias certas. Certo? Então, estude e busca. Cada pessoa é uma combinação. Então, imagina que uma pessoa aqui, exemplo, ela é 30% daquele lá que é intenso, tem um negociador, tem um ágil. Muitas vezes, ele vai ter características unidas. Então, exemplo assim, esses três aqui, eles amam ser reconhecidos. Então, se eu vi 3 características ali, muitas vezes, a pessoa tem ombros largos, é mais gordinho, né, e tem umas perninhas mais fortes, falei, esse aqui, a questão do reconhecimento vai ser muito forte para ele, certo? Gente, para quem tiver mais dúvidas, quiser conhecer um pouco mais, eu vou deixar meu Instagram aqui, é Douglas H Oficial, e eu vou estar disponível para tirar dúvidas de todo mundo e ajudar no que for possível, viu? Muito obrigado.